Olá, muito boa noite. Dia 9 de dezembro de 2019. Nós estamos iniciando Atualidades Pampa, mais uma semana de Atualidades Pampa. Como sempre, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas com as nossas redes sociais você acessa o Atualidades Pampa onde quer que você esteja. Neste estado, neste país ou fora dele. Falando neste estado, a Polícia Civil inaugurou nesta segunda-feira uma delegacia da mulher em São Leopoldo. Esta delegacia vai ficar, é a 23ª delegacia especializada em combate à violência de gênero no nosso estado. Eles já tinham uma delegacia, já tinham um atendimento, né, contra a violência de gênero, mas agora inauguraram esta delegacia. Tem com novos agentes, com uma nova delegada, Michele Arigoni, e agora, obviamente, ficarão muito mais bem servidas. E fica aqui a indicação do local. O prédio fica na rua São Paulo, bem no centro de São Leopoldo. São 9 agentes diferentes que durante este período vão passar também por provas ou por um período de capacitação e treinamento. Mas as notícias não param por aqui. Vitorino. Boa noite, dona Magda. Boa noite, como vai, senhor? Vou bem. O prefeito Nelson Marquesan hoje fez um balanço de mais um ano de governo e para 2020 promete surpreender. As contas zeradas da Prefeitura de Porto Alegre devem, inclusive, fechar o ano com dinheiro em caixa. É a promessa do prefeito. Vou explicar como ele vai fazer. Pais adotivos presos por agredirem filho de 8 anos. Presidente da Câmara Federal faz 229 voos pela FAB, é claro, e dá carona para mais de 2.000 pessoas durante esses voos. Quem pagou? Foi você e eu. Vamos falar sobre a desigualdade de renda e de gênero, o quanto isso afeta a nossa economia. E também sobre uma catástrofe climática que aconteceu na Nova Zelândia e deixou mortos e feridos. E o retrato de um país que não dá a mínima para a educação. No Brasil, livros didáticos são triturados e transformados em papel higiênico por falhas na gestão. E por aqui um final feliz. Após passageira dar à luz em avião, esse avião fez pouso de emergência aqui em Porto Alegre. Eu vou contar essa história. Muito bem. Temos histórias boas, temos histórias não tão boas assim. Mas vamos começar com a manchete do Marne Barcelos, porque o Marne Barcelos está muito bravo. Não é que eu estou bravo, eu fico só indignado. Quem não ficaria, né? Eu uso repelente, tem que usar repelente, né? Tá aqui, ó, 2.131 caronas, 229 voos, publicado hoje no jornal O Sul. É impressionante, né, como ele viaja, né? Pode ir, meu irmão, vem aqui, caroninha pra você. Vai pro Rio, vou voltar pro Rio, sexta-feira, vamos pro Rio, vamos pro Rio, vamos pro Rio. Quem não gosta de ficar no Rio. Bom, além dele, o presidente da República tem um avião especial, o vice-presidente da República também pode solicitar o avião da FAB, o presidente do Supremo também pode solicitar avião lá. E o que mais viajou, os outros perto do Maia aqui, absolutamente não fizeram nada. Tem aqui uns números, vou ter que ler aqui, ó, o Toffoli, né, o Alcolumbre também aproveito. Até terça-feira, dia 3, Toffoli havia realizado 87 viagens a serviço, entre aspas, em jatinhos da FAB, na companhia de um total de 1.091 passageiros. A Columbre fez 43 viagens, levando 743 pessoas com ele, entre fevereiro e terça, dia 3, incluindo passeio nos Estados Unidos em plena Black Friday. Olha, vou te contar como os custos são sigilosos e envolvem aeronaves militares, os políticos deitam e rolam, porque ninguém sabe quanto é que custou cada voo desse. Você imagina levantar um jato e daqui até os Estados Unidos voltar e até lá Roraima, Rondônia, como diz o imitando o Vitorino, vai que eu parta. E as tem pessoas, o diabo que carrega também. O diabo que carrega também. Isso. E nós aqui estamos pagando. Estamos aqui, somos premiados com esses políticos, né? Essa classe política desmazelada e destrambelhada que usa o dinheiro público ao seu próprio Eu acho prazer. que está sendo muito delicado.
esses sem vergonhas, esses cara de pau, que não tem vergonha de a gente divulgar esses números de viagens e de pessoas que são conduzidas. Quem é essa gente que viajou? Aonde é que eles foram? Por que que eles foram? O que que o Maia esse faz para ter viajado 2.000 não sei quantas vezes? Um cálculo rápido e rasteiro, assim, por cima, equivale a 7 viagens por mês. Se a gente tem 4 semanas num mês, isso é quantas semanas, né? Quantas viagens por semana? É um absurdo, não tem nem justificativa para isso. Como assim? Peraí, não entendi sua conta. O cálculo não foi bom. Ela faz matemática. Não, 229 por 10 meses dá 29 não, voos. eu botei 12, para ser mais amena. Não, mas o número oficial é 11 meses. 229, eu dividi por 10, dá 29 por mês, se for por 10. Eu ainda diminuí um pouquinho para ser mais amena. Quer Ele dizer, já viu banheiro de avião. Eu vou te dizer, não tinha 20 voos por mês. exato. Mas que vigarice. É isso. Eu não podia ter um voo por mês, amigo. E esses caras ainda têm que verba andar de gabinete, todo mundo eles têm de passagem. Voo comercial, não eles tem ainda- essa de fretar, Eles têm avião da passagem FAB. aérea. Tem que ser pro presidente da República E era e era isso. Eles têm passagem Ponto. aérea, verba de gabinete, dezenas de funcionários. Exato. E ainda usam avião. Sabe por que isso, Magda? Eles não querem cruzar com o cidadão. Não, isso é desculpa de sem vergonha. Porque esse Rodrigo Maia, se atravessar um aeroporto, ele toma um bife. Claro, com certeza. O Alcolumbre, esse nem se fala. É outro também que vai tomar uma biaba se atravessa o aeroporto. Aí esse daí Não, e o fundão sem vergonha? Esse dos bilhões aí, dos bilhões. Sabe qual é a justificativa, Vitor? É que tem excesso de candidato. Tem excesso de candidato. Não, é inacreditável. Desculpe o tom de voz. É inacreditável a desfaçatez política desse país. E tu quer ver mais um símbolo da canalice, pegando carona nesse assunto? Hoje teve audiência pública para discutir a possibilidade de candidaturas independentes, sem vinculação a partido político. Aí convidaram só políticos para falar. Claro que eles defenderam o osso deles, né? Os donos de partido não querem abrir mão dos milhões, dos bilhões que eles vão meter a mão agora. E aí o que se viu? Todo mundo dando um pau nas candidaturas independentes, dizendo que isso era um absurdo, que os partidos políticos é que garantem democracia. Aí eu lembrei do Marconi. É um país, como é que é? Estado Democrático de Direito, né? E nas instituições. Os partidos, com os Alcolumbres e dos Rodrigos Maias da vida. A única que falou pela candidatura independente foi a deputada de São Paulo, Janaína Pascoal, que disse que democracia de verdade é você permitir que candidatos independentes se candidatem como tem nos Estados Unidos. Como tem em qualquer lugar, qualquer país decente, né? É uma coisa que... Até quando isso vai? É isso eu quero saber, até quando isso vai. Porque isso é uma máquina podre. Podre. E não tem alguém que resolva isso, não tem como mudar, não tem como fechar aquele diabo que o carregue, como tu disse. Tem, mas... botar isso tudo a correr. Tem, mas se fechar, é o que eles querem. É que se tome uma medida. E ainda de falam força. mal do Bolsonaro, falam mal do... Não por falar mal do Bolsonaro, mas quem são eles para falar mal do porteiro da esquina? Eles querem provocar para criar a indústria do Safado, coitadismo, né? sem vergonha. A indústria do O coitadismo. Marne tocou num ponto importante, que é a questão, que a justificativa é o número de candidatos. Só existe um número excessivo de candidatos, porque são candidaturas municipais, porque existe um número excessivo de municípios. Claro. E de partidos. E de partidos, exatamente. E aí eles utilizam dessa justificativa para aumentar para 3,8 bilhões. eles mesmos criaram. Entendeu? Isso é tudo retronarrativa da parte deles, entendeu? Porque respondendo à questão da Magda de até quando, até sempre. Pois é. Porque a única forma desses indivíduos pararem de fazer isso é terem medo de uma resposta da população. Nesta população brasileira composta de hienas, não vai acontecer. Não vai acontecer. O Vitorino estava dizendo, se cruzar no aeroporto. Cara, se cruzar no aeroporto, o máximo que vai acontecer é um videozinho dizendo, aí ladrão. Como já se ouviu e aí, do outro. gente, olha aqui, porque não vai. O motivo, né? Nós vamos votar lá pelos 3 bilhões. Qual é o motivo? Inventa um aí, o motivo real. O motivo real é porque nós podemos, porque a gente quer. Porque a gente manda, porque a gente criou tudo isso e a gente vai continuar fazendo. Nada. Enquanto eu estiver vivo, eu vou ficar aqui. Qualquer um que tenha vontade ou manifeste. Aí na próxima eleição, eles vão estar tudo um junto bando de babaca volta nesses caras. Mas é que é um lógico. bando grande de Enquanto eles não tiverem o receio que seja de tomarem um puxão pela gravata e um monte de bofetada pela cara na rua e parar exposto em cima numa esquina, numa praça,
com a revolta da população, não vai acontecer. Só a revolta da população. 3 bilhões e 800 milhões, 500 milhões serão retirados da saúde, da infraestrutura 360 milhões, da educação 280 milhões. Vão tirar o dinheiro da saúde, as pessoas morrendo nos hospitais, para passar para eles, porque são para se candidatarem para fazerem campanha. E ainda ganhar voto desse bando de otário que lá em outubro vai correndinho pegar tem o mais. E se fizerem fraude na eleição, e se fizerem sacanagem, eles podem usar esse dinheiro para pagar advogados. Foi aprovada essa parte? Sim. Eu acho até pouco o dinheiro que eles botam na mão. O poder que eles têm, a vontade de fazer a hora que querem. É lamentável. É até surpreendente ser só 3 bilhões. Porque, né, pela liberdade comportamental que eles têm e o acesso ao cofre sem fim, bota a mão nesse dinheiro todo. Enquanto não mexer no carnaval e na ceva, tá tranquilo. Você sabe, Pior que é assim, eu sou obrigada a concordar quando contigo. Quando alguém reclama desse estado de coisas, sabe qual é a pergunta que eu faço, que encerra o assunto? Quem é que você votou na última eleição? Ninguém lembra. Nem lembro Aí vem o... pois é. Porque eu achei que isso, eu achei que aquilo, porque não sei o que. É horrível isso. A responsabilidade é toda nossa, sem E o dúvida Haddad alguma. ganhou o troféu Farroupilha. E o Haddad recebeu a medalha Farroupilha. Pois o nosso telespectador, Coisinha até querida, é isso né? que eu ia comentar. O nosso telespectador, esses dias, perguntou a nossa opinião sobre isso. E nosso telespectador, graças a Deus, estava mais bem informado do que nós, né? E foi hoje que o Fernando Haddad recebeu o mérito, né, lá da Assembleia Legislativa. Claro que pedida ou solicitada ou dada pelo Mainardi, pelo deputado Mainardi. Aliás, esse Mainardi tá mostrando as unhas, né? E aí o Mainardi mais o Haddad botaram mais uma lenhazinha na fogueira do tipo assim, o Haddad, que fez muito pela educação, né? Dizendo sim, que absurdo a educação do jeito que está, porque o Mainardi malhou o Eduardo Leite, as manifestações, enfim, e o Haddad, ao invés de agradecer ainda dá graças a Deus, que ele pedia assim no discurso, ainda bem que vocês são semi-analfabetos, porque senão vocês não me dariam essa medalha. Agradecer o Haddad ao nosso lugar ao lado do Suriname, exatamente, último lugar na educação nas Américas, né? Agradecer o Haddad. Mas, aliás, quem estava lá? Turma do PT? O Mainardi esse que andou patrocinando uma exposição antissemita lá na Assembleia, que está dando o que falar, hein? Opa! O Mainardi que autorizou, pediu espaço lá para patrocinar uma exposição lá que ele vai ter que se explicar para o Ministério Público. Agora, muito triste isso, porque sabe quem estava lá? Os 2 governadores. O Olívio Dutra, que é uma figura querida, folclórica, coisa e tal, mas é um incompetente. É honesto, sério, não roubou. É por isso que tu acha ele incompetente, porque ele é honesto, sério, não roubou? Também. Só por isso, né? Porque assim, o Rio Grande do Sul poderia ser o 2º maior fabricante de automóveis do Brasil. Não é por causa dele. E o Tarso, que todo mundo sabe, quebrou o Rio Grande do Sul, né? Quando pegou quase 5 bilhões nos depósitos judiciais, criou uma dívida de juro mensal, passou 6 meses engordando o diário oficial, e aí quebrou o Rio Grande do Sul. Falando em coisas tristes, para que a gente não fique só nós aqui falando sobre esse assunto e ficando em cima do mesmo tema, porque esse tema não caduca nunca, né? Daqui a pouco a gente volta a falar. O Ruschel tem uma manchete também muito triste. Tenho, dona Magda. E essa matéria eu fiz questão de trazê-la, porque, como eu lhe disse, sempre produzindo a reflexão da notícia, e não a notícia porque ela se soma a tantas outras, né? Não há nada que nos emocione mais do que a adoção. A adoção é a maternidade, a paternidade por escolha, como filosofia, a certeza de que tu sabes o que tu está fazendo. E a gente procura aqui os meios, trouxemos aqui, lembra, cara, no semestre passado ainda, se criou um aplicativo, formas de conhecer, né, de se divulgar. Então a gente facilitar aqui esse processo, de facilitar esse processo, difícil. De achar, né, localizar, buscar identidade. Então isso é o que nós desenvolvemos. Quando a gente vê esse princípio distorcido, a gente também quer reflexionar, porque na verdade é uma escolha difícil, uma mudança de filosofia de vida, uma mudança do teu dia a dia, exige resignação, porque o lado bonito é isso que nós estamos falando, né? Tu vais criar uma criança, tu vais tirar do ostracismo, vai dar estudo, que bonito, mas tem o lado, nós aqui todos que somos pais, nós sabemos o que é um filho, a responsabilidade, né? E isso exige um preparo. Então este caso que a gente traz aqui é um caso lamentável, de Londrina,
Eles eram de Mato Grosso do Sul e a adoção ocorreu há apenas 2 meses. Uma criança de 8 anos, a nossa Violetinha por aí, né? 6, 7 anos. 8 anos a 8 anos, a idade da Violetinha. E aí fica difícil compreender como é que se pode fazer isso, Roberto. O menino entrou no hospitalizado e foi parar na UTI. O médico, com a experiência que tem, olhou para a criança, na mesma hora já mandou chamar por delegacia, fazer um BO, porque aquela criança tinha sinal, não só hematomas, como sinal de tortura. O casal era de Mato Grosso do Sul, a adoção se deu por lá e ele foi transferido para Londrina. O casal foi preso em flagrante e aí, dona Magda, vem o questionamento e eu trago o debate porque nós precisamos discutir, a sociedade precisa discutir. Qual foi a explicação deles? Porque eram 2 pessoas supostamente normais, como todos nós, né? Não, eles queriam educar. A expressão que eles usaram, não, nós queríamos educar. Então eles comeram. Seria um corretivo para a criança. Olha, eles bateram tanto na criança que ela está ainda agora, antes de sair, eu me atualizei. Primeiro, eles continuam presos e segundo, a criança continua na UTI de tanto que apanhou desses pais. Então, que se otimize a avaliação também, não é porque pessoas se candidatam a ser pai também, que essa criança tem um direito de defesa de saber um teste de uma avaliação psicológica desses pais para ver se estão preparados, porque não é só o contra-cheque, não é porque vai poder pagar, é se tem condições de dar tudo que uma criança exige para que a gente não se veja numa situação brutalizada como essa, dona Magda. Uma criança que já foi abandonada uma vez e que passa por essa situação com 8 anos, olha, é uma situação realmente muito triste. Educar, na minha opinião, é a coisa mais difícil da vida. Não tem nada mais difícil do que educar. Porque a gente sempre acha que a gente está fazendo certo, mas no fundo a gente fica pensando se aquilo realmente tem que ser feito daquela forma. E daí só quando os filhos crescem que a gente realmente vê aquele resultado. Mas, acima de tudo, a educação, além do carinho, ela requer paciência. E pelo visto, é exatamente o que esse casal não tinha. E esse casal presta um desserviço para esse momento que é tão importante na vida das pessoas. É que nem a mulher que vai lá e finge, né, que o ex-marido bateu e como várias vezes, e daí acaba prejudicando a causa. Tantas vezes a gente trata aqui nesse programa. Sim, quando a gente opta por adoção, e eu já passei por algumas situações de pessoas próximas me contando sobre adoção, o quanto elas queriam adotar. Inclusive, uma telespectadora de anos, da época do Clóvis, que ela me escrevia e dizia assim: Carlinha, fui visitar a fulaninha, mas ela ainda tem família, os irmãos estão no abrigo, eu não estou conseguindo. E aquilo ali foi uma luta e ela ficou com aquela criança tentando tantos anos, tanto amor para dar, e não conseguia adotar. E um outro casal que não conseguiu adotar, a justificativa foi: vocês trabalham demais. Opa, hoje em dia os pais trabalham... Assim, a gente conhece esse casal... No abrigo é que deve estar sendo muito bem cuidado. Exatamente. Né? Então, assim, realmente, como tu disseste, os parâmetros, eles devem ser repensados, né? E também não é um caso desse isolado que vai acabar com um momento de doação como esse, que é tão importante na vida dessas crianças que já foram abandonadas outras vezes. É verdade. Eu vou começar pelas tragédias todas, que depois o clima fica melhor, né? Já começando com a tragédia do que rouba o nosso dinheiro, que passa para trás, enfim. Ana. Uma tragédia que as pessoas não têm muita influência sobre elas, na realidade. Elas acabaram sendo vítimas de um desastre natural que aconteceu na Nova Zelândia, uma erupção de um vulcão ativo na Ilha Branca. Ela é justamente conhecida porque é um vulcão que continua ativo, então ele constantemente fica emitindo, né, uma fumaça branca. Então ela fica aquela coisa meio surreal, as pessoas deram esse nome, apelidaram ela desta forma. E aí temos as imagens do momento da erupção. Foi uma parede de fumaça, né, pedras, rochas, que então foi expelido do vulcão. Essa parede, ela teve mais de 3.000 metros de altura. Essa fumaça, ela é tóxica, né? Ela tem altos níveis de enxofre. Então, as pessoas ficaram muito rapidamente queimadas. Elas queimaram a pele. Mais de 30 pessoas tiveram que ser encaminhadas às cidades das proximidades para serem atendidas com emergência, e 5 delas acabaram falecendo. Infelizmente, não se sabem ainda precisar quantas pessoas estavam na ilha no momento, mas se cogita que 50 pessoas estavam lá, porque é uma ilha bem conhecida. Ela leva mais de 10
10 mil visitantes por ano para ver esse vulcão. Ele era conhecido como um dos mais tranquilos para se visitar, apesar de ativo, mas hoje, né, na realidade, hoje para eles, ontem para nós, porque foi em torno das 23 horas aqui no Brasil do domingo que essa erupção aconteceu. As pessoas tiveram que ser rapidamente tiradas da ilha. 8 continuam desaparecidas e são das mais diversas nacionalidades, inclusive vieram da Malásia, da China, da própria Nova Zelândia, da Austrália para conhecerem eles a não Ilha têm Branca. muita esperança de conseguir achar. A polícia afirma que não pode mais entrar não na vai ilha mais porque mexer. as condições são muito delicadas e pode colocar em risco a vida dessas pessoas que se arriscarem a entrar para salvar outras, e as probabilidades de sobrevivência são menos, assim, 1, alguma coisa por cento, e conforme o tempo passa, vai se tornando ainda mais baixa a chance de vida dessas pessoas. E até um casal de brasileiros visitou pela manhã essa ilha e eles estiveram no primeiro tour e já no segundo, terceiro tour, final do segundo, início do terceiro, a erupção aconteceu. Eles estavam no barco e conseguiram filmar o momento da erupção, né? A imagem está circulando pela internet, mas nós temos as fotos. Mas só que aquela coisa, né? Eles que se surpreenderam, porque eles moram na Nova Zelândia e eles estavam visitando o ponto turístico quando aconteceu. E eles falaram, foi uma sorte enorme, né? Mas diz que não vão mais se arriscar no turismo de aventura, como é conhecido. A ilha é um vulcão. Né? É um vulcão. Um vulcão que sai dentro d'água. Então não tem pra onde você correr. Não tem vegetação, não tem nada. É só rocha vulcânica. Não tem pra onde correr mesmo. Ali, tá bom que o vulcão tava dormindo, mas vai que o cara acorda como acordou. Como acordou. Pô, tinha que ter um plano de emergência. Um plano de emergência ou alguma coisa que pudesse controlar a situação dele, porque consegue, né? Agora, aqui entre nós, você visitar um vulcão adormecido, mais latente, é não ter o que fazer, né? É gostar de viver perigosamente. Vá fazer carinho na cabeça do tigre lá na Indonésia, Singapura. Que turismo é esse? A Nova Zelândia, Vitória, a Nova Zelândia é uma ilha, a segunda ilha da Oceania, né? Primeiro a Austrália, óbvio, né? Que tem 7 milhões e meio de quilômetros quadrados. E a Nova Zelândia é mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul. É uma ilha bastante grande, a segunda ilha da Oceania. É linda. 4 milhões e meio de habitantes, mais ou menos essa população. E recomendo aos jovens, querem conhecer um país pacífico, ordeiro, com grandes oportunidades de trabalho, é a Nova Zelândia. O jovem que puder ir para a Nova Zelândia, bye, bye, Brasil. A maior parte do turismo lá é de esporte radical. Quem gosta da Nova Zelândia são os cenógrafos de Hollywood. Toda a série O Senhor dos Anéis, a trilogia e a trilogia O Hobbit foi filmada na Nova Zelândia. E tem cenas também de Game of Thrones que foram gravadas na Nova Zelândia e algumas cenas de Star Wars. Aquelas de deserto foram gravadas na Tunísia e algumas externas na Nova Zelândia. Porque tem paisagens assim absolutamente atípicas, diferentes. Essas paisagens vulcânicas são excelentes. Eles fazem bungee jumping de balão, é uns negócios absurdos. É uma diversão. Segurança total. Olha, eu acho que nós poderíamos... Bungee jump em cima de um vulcão deve ser... Mas sabe o que eu pensei agora? Eu achei uma ótima ideia para a gente dar de presente para todos esses safados da Câmara de Deputados, do Senado. Você vai ganhar de final de ano um passeio num desses lugares. Bungee jump no vulcão. Maravilha. Mas não com elástico. Não com elástico. Não, sem. Só vai. Pá! Não, com elástico. Só corda. Não, com elástico. Aquela tem que sofrer um pouquinho, né? Essa borrachinha de amarrar dinheiro. E amanhã, dia 10, é dia do palhaço. É o dia do contribuinte brasileiro. Né? Nosso dia, senhoras. Dia do palhaço, meu, seu. De todos nós que sentamos nessa bancada. O seu Mari voltou tenso do fim de semana, hein, seu Mari? Ele estava espetacular. Olha, eu soube de uma notícia aí. Fala, Mário Marcelo. A hora da verdade é essa. Não, eu não posso falar. Então, a Ana acabou de dizer que hoje é o dia do quê? Combate à corrupção. Do combate à corrupção. Hoje é fonoaudiólogo. Profissional de fonoaudiólogo. O próprio Moro, né, deu uma entrevista falando a respeito do papel que ele teve dentro desses últimos anos aqui no Brasil, de incentivar o combate à corrupção, de seguir o seu trabalho até do seu projeto anticrime, que sofreu algumas alterações ao longo do caminho. Né? Mas, né, ele se diz bem feliz de participar desse processo, mas que também esperava um pouquinho mais, depois de tudo que aconteceu. Fala, Russo. Eu queria aproveitar, porque essa notícia hoje foi dia do combate à corrupção, não só o Moro, como o Fux estiveram em vários eventos.
E o Fux, ele fez uma declaração, dona Magda, que pretendeu ser jurídica e com muito efeito político, mas pra gente que milita no direito foi um não vou nominar o que ele disse, né? Porque ele quis fazer uma média com o povo brasileiro, afinal o STF votou a prisão de segunda instância, pode não ter sido com o voto dele, mas eles são um colegiado, e ele saiu dizendo que a votação está sendo mal interpretada pelos juízes, né? Ele está dizendo que a orientação é de que os juízes devem ser mais rigorosos, né? Porque o que o STF teria dito é que a prisão em segunda instância não cabe de forma automática, a soltura. Então não é, estava preso, saiu a decisão, todo mundo vai ser solto, não. O que a STF disse é que cada caso deveria ser examinado. E assim está sendo feito. Mas se não preenche, dona Maria, que eu quero dizer que foi uma média com o povo brasileiro, porque se não preenche os requisitos da prisão preventiva, não há como deixar preso. Então, no caso da Lava Jato, que a gente tanto lamentou aqui, foram casos que aconteceram há 10, 11 anos. É lógico que o crime não tem continuidade, é raríssimo. São pessoas que roubaram de 2011 a 2014, ou 2014 a 2017. Então, o índice de pessoas que serão presas é ínfimo para ele fazer demagogicamente em sessões especiais pelo país, como ele fez hoje, dizendo que se os juízes forem rigorosos, poderão manter as pessoas presas em segunda instância. Não poderão, não. Perfeito. E é tempo de Natal, se é que você não se deu conta. E já pensou em presentear alguém com um óculos novo? Olhe para a armação do seu marido, ali do lado, olha para o marido. Ou repare agora mesmo os óculos da sua esposa. É preciso renovar, é preciso melhorar a visão. Então a Center Ótica vai te ajudar. Lentes multifocais em dobro. Paga um par de lentes e o outro é gratuito. As armações sempre têm grandes promoções. A segunda, de igual ou menor valor, tem 50% de desconto. E tudo isso e muito mais, eu quero dizer aos senhores, em até 10 vezes sem juros. Portanto, a hora é agora. Aproveite. Center Ótica em 2 endereços. Na Avenida Soledade, 565, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, ou no centro da cidade, na Galeria do Rosário. E para as compras desse mês de dezembro, você será presenteado com esta linda necessaire. Gostou? Pois eu quero dizer que tem mais, tem esta belíssima bolsa de praia. O que você tem que fazer? Corra e vá à Center Ótica que estiver mais perto de você. Gostou? Gostei. Gostei também do seu Paulo Costa, 91 anos, telespectador e fã do nosso programa. Seu Paulo, feliz aniversário, que o Papai do Céu esteja ao seu lado sempre. Muito bem, muito bem. Aqui no facebook.com/atualidades Pampa, as manifestações são muitas. A Rose Rodrigues, tratando do assunto do Marne Barcelos, diz: eles fazem porque o povo vota nesses safados. Claro. A Jane diz que o Atualidades é o programa favorito dela. A Albertina tem a opinião de que só o AI-5 resolve. A Gilmara, que bom que é segunda-feira e tem o Atualidades Pampa. Boa noite, Gustavo e Magda. Meu casal 20. Casar. Já casou, Gustavo e a Magda, tá tudo certo. Mas não sei, depois eu tenho uma coisa pra contar pra vocês daqui uns dias. Mas enfim, continua. Não, agora eu fiquei curiosa. Não vai dar. Não consigo. Eu não sei, eu acho que... Não consigo. Não consigo nem respirar, assim, agora já repete. É que eu quero dizer pra vocês, Tem que ele vai viajar. Ah, não. Ele vai fazer não um vai te cruzeiro. Não é comigo. Não vai te levar. Não é um real, Ah, isso é um ficou cruzeiro. muito feio. Eu não sei, eu tô sentindo um cheirinho Eu de acho. aspa. Não sei, vamos ver. Boa noite, Magda e toda a bancada. É só protestar nas eleições, anular seu voto. Quanto mais nulo existir, mais eles vão ter que analisar o porquê de tantos votos nulos. Abraços a todos da bancada, Paulo Henrique. Mas aí a pergunta que não quer calar, adianta isso? O voto nulo não resolve? Adianta pela repercussão. Pela repercussão só, porque os eleitos... Só me corrijam, mas não estava marcado para domingo um dia de protesto contra a decisão da segunda instância? Foi a semana passada, foi domingo passado. Foi agora, não foi? Foi esse domingo. Muito poucas pessoas. Pois eu estou perguntando, estava marcado e qual foi a repercussão? Mas é que também tem o seguinte, né? Combinaram isso e junto com isso tinha uma manifestação
com as pessoas de necessidades especiais, tinha uma manifestação contra a violência contra a mulher e ainda tinha no Parcão um grande evento. Tinha a associação do Zé contra o Marconi. Exatamente. E tinha também um grande evento. Então ficou tudo prejudicado. Magda, eu acho que pior do que você errar é você não admitir o erro e tentar nos convencer de que você errando acertou. Que é eu isso? gosto muito das pessoas que erram e consertam seu erro. O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista de manhã dizendo que o governo brasileiro mandaria um representante qualquer na posse do novo presidente da Argentina. Ele foi alertado não só pela chancelaria, mas também pelos seus assessores, de que não é só a importância comercial da Argentina, é a importância da Argentina para a América Latina, para a América do Sul, para toda a parceria que envolve o comércio, o livre comércio na região sul. Então, por uma questão até de respeito ao país, não importa se ele não se dá com aquele presidente lá, os dois andaram se bicando, um xingou de lá, o outro xingou daqui. Melenudo? Fica por isso. Eu acho que mais importante estão os países, as instituições. Chamou o vice-presidente Mourão e pediu que o vice-presidente Mourão o representasse na posse do novo presidente. Então, ou seja, ele se deu conta que estava fazendo uma barbeiragem que não era legal e consertou. Até porque ele não viu, o país, né? Felizmente ele ouviu a Atualidades Pampa quando nós pedimos pessoalmente que ele reconsiderasse, que ele ouvisse a sua assessoria, que acima das pessoas estão os países, e ele tomou essa atitude, até tinha separado essa matéria. Não é uma coisa pessoal, né? Tinha separado essa matéria exatamente para elogiar, porque é exatamente isso. E me parece que isso, fazendo uma análise de 11, 12 meses, há um distensionamento. Parece que a assessoria está se conseguindo fazer mais presente para que se fuja desses pontos de atrito e se comece a buscar a convergir, porque o benefício ele é imediato. Houve um receio porque o Carluxo voltou para as redes sociais, né? O Carlos, mas é que ele foi comunicado pelo Twitter de que se não atualizasse seu perfil com uma postagem, ele teria sua conta deletada. Acho que por inatividade. Ontem ele postou uma foto daquele chefe de cozinha, aquele do sal, uma imagem que não tem pé nem cabeça, que é só um gif animado daquele chefe de cozinha soltando um salzinho lá. E não sei se foi hoje ou na madrugada de ontem para hoje que ele postou uma foto de um fuzil, uma foto de um... né, o Mercosul, a sensação que eu tenho é que a Argentina vai ficar isolada no Mercosul com um governo de esquerda. O Uruguai guinou a direita, o Paraguai já se mantém à direita há algum tempo e mantém índices de crescimento surpreendentes. O Brasil, com o Bolsonaro, também guinou a direita. Então, assim, como a Argentina voltou à esquerda, a tendência vai ser que a Argentina tenha as... Eu não gostaria do isolamento, eu não voto pelo isolamento, mas eu diria que a Argentina vai ter mais dificuldades para estabelecer regras de comércio, porque as restrições, as salvaguardas, como eles chamam, são extremamente importantes. Por guinar à esquerda, a Argentina vai levantar mais salvaguardas. Isso vai ser muito mal visto dentro do Mercosul. Então, a tendência que eu vejo é que o Brasil comece a negociar, a comercializar mais com o Paraguai e com o Uruguai e, aos poucos, negociar menos com a Argentina. É uma sensação que eu tenho também, porque por mais que a gente tente tirar o caráter ideológico, tem uma hora que não tem como evitar. Óbvio, o Paraguai está louco para fazer negócio com a gente. Quando começam as negociações bilaterais e que envolvem especialmente as salvaguardas, lembra aquela história da linha branca do Brasil? A Argentina não queria a linha branca do Brasil. Mas queria vender carros para nós. Aí o Ciro Gomes, esse que prega moral de cueca aí agora, que é uma porcaria, foi uma porcaria de governador e é um político medíocre, sujeito que responde a mais de 70 processos na justiça, quer ser presidente do Brasil, imagina. Só no Ceará. Aí como era ministro na época, assinou um acordo comercial com a Argentina, um acordo maravilhoso, que a Argentina atropelava a gente de forma grosseira. A gente não podia mandar linha branca, eles mandavam o carro, a gente não podia mandar geladeira para eles. E aí, com o tempo, foi consertado. Participe do nosso programa das mais diversas formas nas nossas redes. Através do Instagram, @atualidades.pampa, através do YouTube, youtube.com/tvpampa. Se for a primeira vez, você ativa a sineta e você sempre receberá as notificações. O Face, que é o mais comum, né?
é o facebook.com/atualidadepampa. Pelo e-mail, atualidades@pampa.com.br ou pelo WhatsApp, 999-777-001. O senhor Humberto, que assina Humberto Brasileiro Comum. Obrigado. Magda, somos apenas vítimas de toda a bandidagem do Congresso. Temos que trabalhar, estudar, tentar ir ao médico, dentista, pagar contas, dizer sim, educar, etc. Que tempo temos e como vamos reagir? Nós falamos agora, abrimos o programa fazendo uma crítica muito grande aos voos, enfim, de Rodrigo Maia e seus Blue Caps, como diria o Gustavo Vitorino, e seus amiguinhos que somaram mais de 1.500, mais de 2.000. 2.131. Botafogo. Exatamente. A Carla tem também um assunto no ar, mas que é bom. Um casal de chilenos pela primeira vez, tirou férias internacionais, veio do Chile para o Rio de Janeiro com os outros filhos e ela grávida. E aí eles pegaram o voo, fizeram a ponte aérea Rio-Chile, sendo que tinham várias paradas. A primeira parada foi em São Paulo, depois ainda tinham que parar em Montevidéu e Buenos Aires para depois ir para o Chile. Era assim, ó. Ônibus de vila, é isso? Olha assim, ó, era assim, ônibus aéreo de vila. O famoso pinga-pinga. Acabando, ele desce para pegar. Linha 65 via... Exatamente. E ela com aquele barrigão, a gente sabe que a gente precisa de autorização médica para viajar depois de 28 semanas. E ela tinha uma autorização do médico dela. Mas, quando partiu de São Paulo, depois dessa primeira escala, ela começou a sentir contrações de 30 em 30 minutos. E daqui a pouco as contrações foram ficando no intervalo menor, até que as contrações passaram de 3 em 3 minutos. Foi aí que a tripulação buscou, como sempre faz, algum médico dentro, começou alguém da área da saúde, algum médico e tal, dentro do avião, e encontrou um enfermeiro e paramédicos. 2 paramédicos que fizeram o parto, nasceu a Trinidad. Eu acho que é Trinidad o nome exatamente, da menina. E ela, 3,250 kg, com 48 enorme. Cabeludinha e tudo mais. E aí eles fizeram, claro, um pouso de emergência aqui em Porto Alegre, né? Trinidad Inácia Hernández. Trini, eles chamam mais, né, intimamente como Trini, a menina. E, claro, ocorreu tudo bem, ela tá aí, a gente mostrou nas imagens, com saúde e tudo mais. E a médica disse que ela podia estar com 40 semanas de gravidez. Que erro! Não, como é que embarca, gente? Ainda um pinga-pinga desse. Carla, tu começasse pela minha, que seria a minha indagação para ti, e para ti que fosse mãe, já tivesse a gravidez, né? Porque a minha surpresa é que tenham deixado subir no voo. Porque ela tinha autorização médica. E aí tu me supriste a informação já com autorização médica, mas ela ainda gaúcha, assim, né? O pai dela não há que se confirmar, não há que se confirmar se o voo teria, se não seria um pré-requisito. Mas eles não têm a obrigação de saber quantos meses ela tem. O médico deu autorização. A partir de 28 semanas tem que ter autorização. Tem que ter autorização, eles exigem. Porque a matéria, lógico que teve um final feliz, estamos aqui encantados com a criança, né? Mas há uma responsabilização de autorizar um voo desses. Felizmente tinham 2 paramédicos. Mas ele tá assim, sabe por quê? Porque nasceu coloradinho. Então vamos brincar com ele. Eu adorei. Não, vocês viram na foto, colheram ela com uma camiseta do Colorado. Então nasceu uma coloradinha. Aí o Ruxo agora tá dizendo que tá errado. Não, Roberto, mas na verdade, lógico, tá brincando. É que na verdade eu tô dizendo, aí eu considerei uma irresponsabilidade. Eu tô tratando de... Porque assim como tinham 2 paramédicos e um enfermeiro, poderia não ter ninguém. Autorização pra começar. Podia ter... Tanto ela quanto a mãe poderiam ter tido um final não tão feliz. É algo muito, pelo menos, claro, nunca fiquei grávida, mas só que existem mulheres que têm muitas semanas, estão com uma mini barriguinha, e mulheres que estão com poucas semanas. Mas então, acho que não pode errar. Não, mas acho que a própria tripulação não tem como olhar pra pessoa e falar, não, você não está autorizado pelo tamanho da sua barriga. Sabe quantos quilos eu engordei toda a minha gravidez? 7.
Que elegância, hein, dona Magda? Que elegância, hein, dona Magda? E fora então, que a gente autorização, sabe tem o documento, a tripulação não pode fazer nada, tem que a deixar gente embarcar. sabe que o parto, ele depois da terceira gravidez, ele se torna ainda mais fácil, né? Depois que encaixou e começou, não tem como voltar Achou atrás, saída? entendeu? Achou saída? Não deu. Então aconteceu e claro, como disse o Rucho, podia ter sido um outro final, uma tragédia e tudo mais. Que bom que tinha dentro do avião pessoas que conseguiram ajudar e auxiliar, mas esse médico, na minha opinião, foi completamente irresponsável. Exatamente, essa é a conclusão. Desculpa, eu se também acontecesse engordei bem alguma pouquinho. coisa, ele poderia ser processado. Só que nos últimos dias a gente olha pra barriga e diz assim, vai estourar. Tenho certeza, vai estourar, não é possível, porque a barriga fica muito grande. Então, ela estava com certeza nessa situação, né? É estranho ela também se submeter a esse risco. Exatamente. Isso aqui, Dona Roberta, a gente tem que ter cuidado. Dona Roberta, eu estou dizendo isso para minha barriga nos últimos 4 anos. Vai, eu dizia, Bom, já que não resolve, da barriga do Gustavo Vitorino não vai sair nada, eu quero dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. A Mais Sons, que é a clínica da audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a clínica da audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Isso é muito importante. Os estudos recentes da neurociência já comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, o que faz com que melhore a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você começa ligando para o número 3061-7373 e agenda uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, seja rápido no telefonema. Senhor Marconi, a sua manchete, por gentileza. Pois é, a minha manchete é muito triste também, dona Magda. Ela reflete um país que não dá o menor valor para a educação, um país que explica muito, né? A gente trouxe, eu fiz questão de trazer ainda na semana passada os números referentes ao PISA e o papelão que o Brasil passa mais uma vez no que diz respeito principalmente até a sua própria língua portuguesa, sua capacidade de leitura, sua capacidade de compreensão e o quanto isso reflete mais adiante, até mesmo no mercado de trabalho. Uma reportagem no programa Fantástico, ontem à noite, acabou gerando toda essa repercussão e hoje, né, parte do dia eu pude ver e acompanhar os desdobramentos a respeito disso. O que acontece? Toneladas de material didático, distribuído inclusive pelo próprio Ministério da Educação, distribuído às redes de ensino estaduais e municipais, eles acabam no lixo, sendo triturados e reciclados para se transformar em papel higiênico. Que bárbaro. Não tem Até como ser mais papel simbólico, né? Não tem como ser mais simbólico. Citar o papel higiênico é dar o desiderato que o assunto merece. Exatamente. Exatamente. Né? Na maioria dos casos, eram livros intactos, embalados ainda, que estavam depositados há muito tempo nessas escolas, já empoeirados, e que foram transformados em outros materiais, eram vendidos a 30 centavos o quilo, nesses mercados de reciclagem, né? de triturar e refazer esse produto. E aí, é claro, né? A gente fica lembrando dos resultados. Obviamente, quando eu vi essa reportagem, automaticamente eu associei a questão dos resultados na área da educação. Esses livros são distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático, que é considerado, inclusive, o maior do mundo. O maior programa dessa espécie. No Brasil, tudo Exatamente. fácil. Na última compra, por exemplo, em 2018, foram gastos 2 bilhões de reais na compra de 126 milhões de livros que, se fossem distribuídos corretamente, atingiriam 140 mil escolas, ultrapassando o número de 35 milhões de alunos. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Agora, alguém ganhou muito dinheiro para imprimir isso. Muito. Alguém ganhou muito dinheiro para autorizar isso, quer dizer... Uma série dessas escolas sequer receberam material, sequer foram comunicadas de que algum tipo de material estaria sendo dirigido a cada uma delas.
delas. Para a gente entender, né? Esses repasses são definidos de acordo com o número de matrículas que são realizadas a cada ano. Então é preciso enviar ao Ministério da Educação, né, um balanço de quanto de matrícula foi feita para que esse cálculo reflita na quantidade de livros que serão encaminhados a cada uma dessas escolas. O MEC ainda disponibiliza para as escolas de todo o país uma plataforma digital que é justamente para gerenciar esse remanejo de livros. Ele se chama Sistema de Controle de Remanejamento e Reserva Técnica. Só que alguns professores e diretores de escola foram ouvidos e olha as respostas. A parte deles afirmaram que esse sistema nunca funcionou. Ele não funciona, ele não tem resposta nenhuma. Alguns diretores sequer sabiam que isso existia. Então. Sequer sabiam que isso existia. Nem onde estavam. Outros casos, por exemplo, é feito um balanço, determina-se que tipo de livro, qual autor, de qual editora, e aí quando recebe outro, que não era nem parte do que tinha sido combinado. Bom, o MEC anunciou que está investindo cada vez mais numa campanha para conscientizar as redes sobre o uso. É inacreditável, né? O MEC vai precisar fazer uma campanha para explicar o uso adequado do livro didático. O MEC vai ensinar como se usa o livro. O livro didático. Exato. Legal. Né? Exatamente. Vai ter que pagar uma agência, vai ter que veicular nas televisões e rádios, e o nosso dinheiro vai. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei nos anos, século passado, que marcava uma reunião para definir quando seria a próxima reunião. Que maravilha. Isso me lembra essa mais superou. ou menos isso. Nós temos que explicar, fazemos parte de um país que precisa ser ensinado sobre qual o papel de um livro didático. Que horror. Você precisa explicar para escolas, para diretores, para secretários. Como se utiliza um livro que ensina. Exato. Bacana. E aí o triste aqui, localmente falando, é que diversos municípios aqui no Rio Grande do Sul, São Lourenço do Sul, por exemplo, uma escola que não tinha aulas de inglês na sua base curricular, recebeu uma quantidade assombrosa de livros didáticos de inglês. E aí, poxa, a gente nem tem inglês, então se desfaz. Bota fora. Para vocês verem como eles estão garantidos com a impunidade, que isso não vai dar nada, que não vão... Como faz o meu amigo Marcão, como é que tu faz elegantemente isso? Eu gosto muito disso. É que vem acompanhado de uma expressão. Eu não quero te interromper. Isso me lembra um sujeito aquele... Eu quero fazer algumas considerações, porque eu fiquei estarrecido, porque isso representa o que é o gerenciamento do país. A falta de todo. A falta de gerenciamento. Ou a falta de... A má gestão pública. Primeiro, o que a gente via, que as escolas recebiam livros, como tu disse, em inglês. Não tinha nem inglês no currículo e recebiam livros. E não havia uma centralização para dizer, olha aqui, aqui é um excedente de 1000 livros. Para quem eu devolvo. Não havia esse sistema num país continental como o nosso. É assustador que se use uma verba deste tamanho, que se tenham estes números e tu não tenha para quem reclamar. E aí, então não havia nenhuma avaliação e nenhuma reavaliação, porque a avaliação é o seguinte, vamos ter 10 mil matrículas aqui na determinada região do Rio Grande do Sul, tá? Então pedimos proporcional para 10 mil alunos. Bem, mas não se confirmaram isso, só houve 8 mil matrículas. Também não havia reavaliação. Vinham os 10 mil livros, ficavam 2 mil livros ociosos sobre matérias. Então, assim, é assustador a falta de desperdício, de aferição do que se estava fazendo. E aí só, por exemplo, o senhor secretário da Educação aqui no Rio Grande do Sul, o senhor Faisal Caran, só no Rio Grande do Sul, sabe quanto de livro já foi fora estimado, um número estimado? Mais de 1 milhão. De quanto tempo? De pouco tempo que tem sido feito esse controle aí. São quase 900 mil alunos que ficam desassistidos em função de livros que são jogados bem claro, no lixo. Tá, mas não vão botar na conta desse secretário. Ele respondeu porque é ele que está na gestão. Ele recebeu essa bronca, né? Ele respondeu um questionamento sobre uma informação que a Secretaria da Educação... O Marconi, e na contrapartida ainda, desculpa, porque esse assunto... Eu peguei alguns dados, depois não quero ser chato, mas esse assunto irritou tanto, porque daí tu fica assim, por excesso, mas então todos os alunos, pelo menos os alunos tinham... Não chega na sala de aula. Isso é o excesso, quando na aula, os que precisavam
precisavam de livros, não os tinham. Não tinha. Aí é o suprassumo, né? Aí é o suprassumo. Muito bem. Através das redes sociais, a gente convidou os nossos telespectadores para falarem, para dizerem alguma coisa. E aí o senhor César diz o seguinte: assisto Atualidades Pampa esperando unicamente por um sorriso da Carla. Então, sorria para o senhor César, por favor. Daí, o senhor César. Até beijinho. Dona Carla está sob o manto do matrimônio. Pega leve, seu César. Mas vou pegar uma carona. Vou pegar uma carona nessa. Com licença. Vou pegar uma carona nessa do sorriso para falar de coisas que podem motivar o nosso sorriso. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que não resisto a uma boa promoção. Ainda mais se o produto ou se os produtos em oferta forem de qualidade. Então, nessa semana, no final da semana, eu dei uma passadinha lá na Sleep Shop, justamente para dar uma olhadinha nas novidades e tomar um café, obviamente, né? De graça, com ofertas com o Rogério e a Denise. E sabe o que eles me falaram em primeiríssima mão? Que a Sleep Shop está fazendo uma super promoção de saldos e pontas da linha de colchões de marcas como Simmons e King Coil. E preços são de ponta de estoque. É sério, gente, é um saldão de colchões de marcas renomadas para você aproveitar e terminar este ano dormindo muito bem. Lembrando que a Sleep Shop fica ali na 24 de outubro, 1363, tem estacionamento próprio. O telefone é o 3330-1592 e fica aqui o meu alerta. Aproveite o saldão de colchões da Sleep Shop e durma tranquilo. E vá logo. Não deixe, eu vou deixar para ir no final da semana, você vai correr o risco de chegar lá e não ter mais a oferta que você quiser. Olha, oferta de colchão é muito raro. Aproveite. Posso fazer uma homenagem ou não? Faça. Eu vou fazer uma homenagem a uma das maiores figuras. Eu sou fã de carteirinha. Esse ator que completa hoje 103 anos de idade. Vocês imaginem chegar a 103 anos de idade, casado há 60 anos com a mesma mulher, casado, e ela está chegando aos 101 ou 102 anos. O Kirk Douglas, o pai do Michael Douglas, né? Completando hoje 103 anos. Eu pedi para a Aninha me ajudar aqui para ver alguns filmes dele. E tem dois aqui que eu tomei nota, que eu tenho uma coleção muito grande de filmes com o Kirk Douglas. Um deles, Sede de Viver, que retrata a vida do Vincent van Gogh, que é o grande pintor holandês, extraordinário. Cenas maravilhosas com ele. E outro filme, Nimitz, né, que é a história de um porta-aviões que volta ao passado, porta-aviões atual que volta à época da Segunda Guerra Mundial. E tem outros tantos filmes que ele fez, filmes fantásticos. Aquele que ele é um gladiador. Isso, pois eu não consegui lembrar o nome do gladiador. Não consigo lembrar o nome do gladiador. Daqui a pouco alguém nos socorre. Peraí que o Google vai lembrar aqui. Isso. E foi um dos filmes maravilhosos em que ele é um gladiador que luta e ganha todas até o momento em que, apesar de ter ganho, ter tido a promessa que seria libertado, ele é crucificado, né, no filme. Contei o filme, agora já é um filme maravilhoso. Agora, esse filme aqui, Nimitz, eu assisti duas vezes, porque eu não aguentei. Eu tive que ver duas vezes. Porque volta ao passado, né? O filme muito bem feito. Eles entram numa nuvem, né? Porta-aviões na nuvem, daqui a pouco eles começam, mas quero ali a batalha tal, hoje eles começam a ver a batalha. Uma fantasia legal. Sim, aí se vê, etc., e aqueles equipamentos diferenciados, o filme deve ter sido... Spartacus. Spartacus, dá um nome super... O Kirk Douglas, ele era russo, ele é judeu-russo, depois foi para os Estados Unidos e se naturalizou americano. Pai do Michael Douglas, também, que está aí, casado com que tinha uma doença muito séria. Que casado com aquela moça feia, né? Tá ficando mais velhinho, tá menos assíduo. Então, eu quero externar aqui meus parabéns, porque ele nasceu em 1916. 103 anos e continua lúcido, evidentemente aposentado, mas está aí essa figura fantástica do cinema de Hollywood. Pois bem menos do que 103 anos, uma figura fantástica, uma pessoa carismática, uma pessoa agradável, educada. Obrigado. Não é, Tulu? É o nosso presidente que está de aniversário hoje. Alexandre Gadret está de aniversário. Então, é o momento de receber os nossos cumprimentos pela TV e o parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Posso Não, dar não pode dizer nada. Eu queria dar uma puxadinha. Não dá uma puxadinha. Mas tem um telespectador também que está de aniversário. Na verdade, Ele Marta, fez já? É um senhor chamado o senhor Telmo Soares. Ele escreveu uma cartinha de próprio punho há alguns dias atrás. Eu recebi essa carta e a filha dele entrou em contato para saber se eu havia recebido. Eu recebi, tá aqui. E gostaria de agradecer porque ele realmente me emocionou profundamente. Eu tomo a liberdade até de dizer que ele diz que do alto dos seus mais de 81 anos, de idade suficiente para ser o meu avô, ele tem a dizer o seguinte, que o senhor, meu pai, que me perdoe, mas ele sente inveja por ter uma filha como eu. O meu pai é falecido e eu sinto saudades diárias do meu pai. E quando eu recebi a sua carta, a sensação que eu tive foi, através do senhor, uma mensagem do meu saudoso pai. Muito obrigada pelo senhor ter tocado tanto o meu coração. Muito bem. Mais algumas participações de telespectadores? Aqui no Facebook, a Jussara diz, vamos combinar que essa história dos livros vem de tempos, já tem anos isso. A Perla contribui dizendo que o tio dela, durante muito tempo, foi contratado por uma editora para destruir toneladas de livros de todas as áreas da saúde. Ela disse que passou a adolescência inteira vendo isso e que realmente era muito triste, mas acontecia bastante. Também nas nossas redes sociais, os telespectadores estão se manifestando a respeito da escolha da Miss Universo, a sul-africana. Exatamente, e achando ela maravilhosa. Ela ser sul-africana. Ela é notícia não é por ser sul-africana, é porque ela é declaradamente lésbica, né? Ela se autodeclarou. Negra e lésbica. Negra e lésbica. Exatamente. Mas eu acho que mais por ela E para ser mim negra. o detalhe mais importante, linda. Linda. É, belíssima, linda, belíssima, belíssima, belíssima. Ela disse que quer que as crianças comecem a enxergar a pessoa negra com cabelo diferente como uma pessoa bela. Então, que ela quer ser o espelho de tudo isso. É também engajada em várias causas sociais, a respeito, né, da natureza, enfim, é uma mulher iluminada. Sem Parabéns. dúvida. Olha, eu não costumo ler os WhatsApp sem a pessoa se identificar. Mas esse senhor que mandou aqui isso para nós, ele ficou com tanta inveja, deve estar roendo os cotovelos, que disse que parabéns, puxa-saco. O senhor tem toda a razão. O senhor não queria que nós puxássemos o seu saco, né? Nós vamos puxar o do nosso presidente, né? É óbvio, né? Isso é mesmo. óbvio, né? É boa essa dona Magda, é boa essa dona Magda. Ai, que puxa saco. Sim, puxa saco. Vou puxar o saco dele o resto da minha vida. Não vai ser o seu, né? Controle essa sua inveja. Mas você tem saco também. É boa essa dona Magda. Mas que perspicácia dele, hein? Como ele é inteligente, percebeu, né? hein? Percebeu, hein? É danado, falando hein? em coisas inteligentes, em pessoas inteligentes, vamos aqui, eu vou dar uma dica para você. Há 50 anos, o Grupo João Aurélio está oferecendo serviços para primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ou estado, pagamento de PVA, multas, seguro DPVAT, licenciamento, podendo tudo isso ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Eles oferecem ainda assistência para recursos de multas, processos de isenção de impostos para PCD, sendo também credenciado junto ao Exército Brasileiro para regularização de veículos blindados. A ampla loja de serviços fica na Avenida Carlos Gomes, número 31, com estacionamento interno. Quando você chega, entra com o carro, já está dentro da loja. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas, conhecida também como 6 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E o telefone, 3330 2611. Tem o WhatsApp também, 998-656933. E ainda um e-mail, joãoaurélio@joãoaurélio.com.br. João Aurélio, a grife do documento. Olha, quem vai lá fica encantado e sai indicando para todo mundo. Dona Magda, eu só quero aproveitar, porque eu acho que isso é, primeiro, aos que são jornalistas aqui, meus cumprimentos, eu sempre o faço, porque eu acho que o jornalismo ele traz uma contribuição para a metamorfose de uma sociedade e também da sua existência. Veja que esse jornalismo investigativo, nós tivemos agora um e-mail dizendo que há 20 anos já acontecia isso, mas agora precisou fazer um jornalista fazer o jornalismo investigativo para que se estejam tomando providência. Assim, agora se ouviu o secretário de Execução, está dizendo que vai se revisar o sistema, vai passar pelo TCU, vai passar por todos
todos os organismos necessários. Então, que bom, que eu não sei se há 20 anos que acontece, mas que agora, através dessa reportagem, que não será igual, dona Magda, aí eu tenho quase certeza que não será igual. Olha, o seu Coisinha nem teve a coragem de escrever de novo dizendo o nome dele. Já no @atualidades.pampa. O seu Coisinha. A Roselaine disse que adorei, dona Magda, sobre o aniversário e dá algumas risadinhas. Claro, né? Claro. Olha aqui, ó. No aniversário, o Chicão tomou um porre de água mineral. Tomou um porre de água mineral. E Coca-Cola. Encheu a cara de Coca-Cola. O Chicão Tofani hoje tinha um assunto a tratar fora da cidade. Outra operação. Ele teve Uma operação. É uma nova operação. Ele está operando em outra faixa. Não seria um casamento surpresa? Casamento surpresa? Dele. Não, eu acho. Só com uma gravidez Tá cada vez inesperada. mais novo e operando em outra... E operando em outra faixa etária. Deve estar na dos 15 já, mas eu já avisei pra ele que dá cadeia. Mas ele não tá muito preocupado com o que eu disse pra ele, né? Roberta, por favor. Magda, a ONU fez um estudo aprofundado sobre as questões dos vários países, etc. E me chamou muito a atenção uma questão envolvendo o nosso país, o Brasil, o tanto da desigualdade de gênero e também de renda que está acontecendo no nosso país. E por que isso é importante? Se a gente quer uma economia sustentável, se a gente quer crescer bem e próspero, a gente precisa eliminar o máximo possível essa desigualdade de gênero e também de renda. Para os senhores terem uma ideia, as mulheres brasileiras vivem em média 7 anos mais do que os homens. A taxa de mortalidade de uma mulher é 79 anos, na média, e dos homens 72. As mulheres estudam 8 anos e os homens 7 anos e meio. Só que as mulheres ganham 41% menos que os homens para a mesma atividade. A renda per capita anual de uma mulher brasileira é equivalente a $10.400. Já o do homem brasileiro, em média, quase $18.000 por ano. Outros dados que o estudo levantou e que eu achei bem relevante. A participação feminina no parlamento brasileiro é uma das mais baixas do mundo. A nossa mortalidade materna, acabamos ali de tratar do assunto, né, de uma criança que teve a chance e a mãe teve sorte, mas também é muito alta. Estamos pior que o Chile e o Uruguai. E essa disparidade entre homens e mulheres agrava toda uma questão, não apenas no Brasil, mas a questão da desigualdade no mundo. Então, o Brasil é mais um país que ajuda a fortalecer uma desigualdade que está acontecendo no mundo todo. E há uma forte concentração de renda no nosso país. Para os senhores terem uma ideia, segundo a ONU, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda no mundo. O Brasil só perde para o Catar. 1% dos mais ricos acabam concentrando mais de 28% da renda. Então, é importante a gente checar esses dados e ver esse mapeamento dessa realidade. Por quê? Porque a gente está precisando tocar nesses assuntos. Mas depois de 20 anos de governo de esquerda... Pois é, Vitorino, veja só, A concentração chegou à segunda do mundo. É a segunda do mundo. Que e os bancos coisa. mais ganharam dinheiro, os 5 maiores bancos do nosso país mais faturaram no governo Lula e Dilma. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso que muita gente ficou desencantada, muitos que votaram no partido dos trabalhadores, deixou de votar em razão desses números. O que vai valer é sempre o que acontece, não as intenções. Né? Nunca os ricos foram tão ricos quanto os governos de esquerda. E continua crescendo. É aquela coisa de criar... eu estava lendo esses dias, estou tentando lembrar o nome, um articulista do Estadão, que disse o seguinte: a esquerda cria alguns ricos tópicos para tentar dar uma sensação de liberdade econômica. Nós criamos a dupla sertaneja lá do JBS, criamos o Eike Batista, coisa e tal. Mas esses caras nunca produziram nada. Esses caras vivem de dinheiro do BNDES. Esse aqui é então verdade. eles não são ricos de investir, crescer, desenvolver. Não, esses caras são ricos de onde as empresas deles são pretexto para tirar dinheiro do BNDES. E aí eu só queria fazer um link com um assunto que o Rafael nos trouxe, porque uma das questões que vai ajudar a diminuir essa desigualdade é através da educação. Para os senhores terem uma ideia, uma criança do ensino médio na China estuda inteligência artificial. E nós aqui estamos lutando para ter o livro básico, que nem chega nas escolas públicas. E mais da metade da população precisa da
escola pública. Então, é uma injustiça e é um absurdo que está O acontecendo. aluno de ensino médico aqui não, o aluno de ensino médio aqui não sabe fazer cálculo de raiz quadrada com caneta. Aqui a gente está por isso que eu tentando, disse que eu fui pesquisar. a gente está tentando aplicar a inteligência artificial nesse aluno para ver se ele estuda. Eu fui pesquisar porque nós debatemos semana passada os números da escola pública e eu me impressionei, eu fui pesquisar, Carla, é assustador quando tu separa o aluno da escola privada para a escola pública. A escola pública manteve, em média, a falta de 30% de professores, média nacional. E segundo, quando nós vamos para nossas escolas privadas, leitura nós ficamos em 11º no mundo, nós ficamos em interpretação de texto em 22, em matemática nós ficamos em 25, então nós caímos daqueles números de 50%, 60% que é o país, quando é a escola privada, onde tem professores, tem ensino regular. Né? Sim, nós caímos de 50 e poucos. Que tem CLT. Nós caímos de 50 e poucos e caímos para 11. E a média, o dado mais estarrecedor é esse, é 30% a média de falta de professores na escola pública durante o ano completo. Se terminou o ano, qual foi o número de faltas de professores? Média 30%. Perde o emprego, por isso de CLT. Não. Ele está falando na escola pública. Sim, mas na escola privada tem a CLT, o cidadão é professor. Sim, se ele não for, ele perde o emprego. Isso aí que eu quero dizer. Olha que eu estou conseguindo, mesmo assim, um pouco ruim de saúde, eu estou conseguindo me manter com um pouco mais animada, um pouco mais de energia, com o meu matcha, sabor hortelã e abacaxi. Aí todo mundo quer saber o que eu estou fazendo, o que eu estou tomando, que é a pele. Estou tomando colágeno nesse matcha. Tem um tipo de colágeno, uma composição que o seu organismo absorve o colágeno. Claro que eu manipulo, eu compro todas as minhas coisas na Farmatec, que tem teleentrega, você compra, paga, tudo pelo telefone e recebe na sua casa. Mais algumas manifestações, Carla? Sim, mas acima de tudo a gente falou tanto de educação. Olha o que aconteceu com o embaixador do México, que veio a público essa domingo. Essa foi braba. Essa é pra ti, Marne. Em Buenos Aires, na livraria Ateneu. Exatamente. Conta, Marco. Não, a senhora pode, com a sua voz fica conta, melhor. por favor. Mas contem que eu estou curiosíssima. Não, o embaixador roubou um livro, furtou um livro. O embaixador do México pegou um livro, disfarçou, botou entre o jornal, páginas do jornal, botou na sacolinha e foi saindo da livraria. E aí começou a tocar lá o sinal. E aí eles foram olhar as coisas e ele não tinha nota, claro, não tinha pago pelo livro, que R$41, tá? Um peso de 590 pesos, mais ou menos, R$41. Não é cleptomaníaco, é ladrão. Tu tira o cara da chinelagem, mas tu não tira a chinelagem dele. Não adianta, se ele tem aquilo nele, esse é o problema, porque a gente fica aí com rebolado semântico, né? Porque se é o Zé rebolado semântico. Não, rebolado semântico eu vou levar pro túmulo. Eu vou até anotar. Porque se é o Zé... Vou até anotar. Se é o Zé que rouba um negócio... Olha, associação. Haroldo, pode ser o Haroldo. Não, se foi o Haroldo, eu não sei. O Tony não é ninguém. Tá. O Toninho, pronto. Se é um Toninho qualquer, aí é ladrão, né? Aí é vagabundo. Agora, porque o cara usa uma gravata importada lá, ele é cleptomaníaco. Não, é ladrão. Tem dinheiro pra 41. Então é ladrão mais sem vergonha ainda. É mais sem vergonha. É só um ladrãozinho barato. A gente conhece casos de gente que tem bastante dinheiro e que tem essa doença mesmo, que a pessoa precisa roubar. Acontece, não estou dizendo que é esse caso, mas é que chama eu não conheço ninguém que seja cleptomaníaco. Todos que eu achava que eram cleptomaníacos são sem vergonha. Tem uma artista famosa de Hollywood. Claro que tem. Uma mulher famosa e essa reiteradas vezes. Claro que tem. Claro que tem. Milionária. Ladra chinela. Não, e ela fez um tratamento, ela veio a público, né? Ela ainda tem atuações de referência, mas ela perdeu muitas oportunidades na sua carreira por esse escândalo americano. Porque ela, e era assim, chegava a ser cômico, porque ela entrava numa loja de departamento dos Estados Unidos. Já sabia o que ela ia pegar. Não, como descobriram que ela roubava, ela simplesmente pegava, botava assim no braço, ia pro provador, botava assim, a roupa trocava e saía. Mas tem gente. E no meio pensava assim, pegava perfume, pegava batom. Não é a Inona, mas faz isso. Que é o melhor jeito, porque se der certo, deu certo. Foi embora pra cá. Se deu errado, tô louca. Me distraí. Não tô sou boa. Doente, sou doente. Bom, deixa eu dizer pra vocês que nesta... Batatinha frita, cleptomaníaco. Não. Batatinha frita. Quem pega o que não lhe pertence
é ladrão. Safado. Safado sem vergonha. também. Seja uma batatinha Não interessa. frita. Se tu pegou uma coisa que não é tua, que tu não estava autorizado, morango. nem pagou, tu é safado. Não, mas tá na mesma mesa. no pedaço da torta da E aí eu saco. Começa assim na batatinha. Vou socorrê-los dizendo, artigo 155 do Código Penal, do Código de Processo Fala. Penal, o Código Penal diz assim, subtrair coisa móvel alheia. Essa é a descrição de furto. E mesmo coisa imóvel, porque tem gente que Porque a subtrai batatinha não biscoito se e dá move. problema. A batatinha não se move. Acho que o Chicão tá preso. Eu acho que o Chicão tá preso. Chicão tá preso. Chicão tá preso. Olha aqui, ó, a Câmara Municipal, nossa, aqui de Porto Alegre, nesta segunda-feira, teve a eleição da mesa diretora para o ano de 2020 e dos seus integrantes, né? São suas 6 comissões permanentes. O eleito foi Reginaldo Pujol. O vereador Reginaldo Pujol será, então, o presidente da Câmara Municipal para 2020 e os vereadores Lourdes Sprenger, João Carlos Nedel e Paulo Brum comporão a mesa diretora também neste próximo ano. Falando em prefeitura, falando em município, Gustavo Vitorino, eu estive junto com a nossa diretora executiva, a Viviane Vasques, eu estive hoje no almoço do prefeito Marquesan. Pois é, o balanço que ele fez foi muito interessante, Magda, porque eu já sabia dos números que ele ia antecipar, porque os números alguns deles já eram sido divulgados. Já era de domínio comum. O prefeito surpreendeu com a perspectiva de que em 2020 a Prefeitura de Porto Alegre tenha superávit. No que está baseada a proposta dele, a promessa dele, que é... primeiro, ele cortou muitos custos. Ele reduziu CCs, ele mexeu na previdência do município, acabou com aqueles avanços, aquelas progressões automáticas que existiam e que praticamente infernizavam o caixa da prefeitura. Criava um crescimento inercial, que se não fizesse nada, não acontecesse nada, subia tantos por cento a despesa da prefeitura, exclusivamente por conta desses gatilhos que tinham. Ou seja, trabalhador nenhum tinha, mas na prefeitura tinha esses disparos automáticos que infernizavam. Ele foi reduzindo isso, mexeu na previdência, reduziu CCs, reduziu custos contratuais e vem o novo IPTU aí. Então, a previsão do prefeito é que em 2020 a Prefeitura de Porto Alegre não apenas esteja com as contas saneadas, mas tenha superávit. Eu quero fazer uma avaliação rapidamente do que disse o prefeito em apenas 3 frases. A primeira delas, se metade do que o prefeito apresentou hoje funcionar, ele começa o ano como demônio e termina como anjo. É verdade. Por quê? Porque nos primeiros meses vem o impacto do novo IPTU. Ele vai ser xingado uma barbaridade. Ele e os vereadores que aprovaram vão ser xingados uma barbaridade. Mas, se esse novo IPTU trouxer, por exemplo, o fim das obras da Barreira da Ceará, o início das obras da Plínio Brasil Milano, cruzamento com a Carlos Gomes, o fim das obras do cruzamento da Castelo Branco, da Dom Pedro II com a Cristóvão Colombo, aqui Avenida Tronco, prolongamento, o fim das obras, ou seja, se essas obras forem terminando ao longo de 2020 com o dinheiro do novo IPTU, esse impacto vai ficar amortecido. E acredito que o prefeito possa ser, inclusive, um nome forte para a reeleição. Mas... Coloca aí na tua lista os buracos das ruas. Eu digo serviços públicos mostrem um avanço nos serviços públicos. Porque nos primeiros meses vai ser uma gritaria o novo IPTU. Vai ser uma gritaria, vai ter até ação na justiça. Já sei de associação de moradores que estão já se organizando para ingressar com ações na justiça. Então, assim, o prefeito está dando um salto no escuro. Ele pode ter a candidatura dele sufocada no início do ano, como pode se tornar um nome forte, ou talvez até o nome mais forte, por uma reeleição, se ele conseguir cumprir o que prometeu. Porque pegar a Prefeitura de Porto Alegre como pegou, devendo como estava, com obras paradas, com tudo, e você terminar um mandato com superávit e ainda terminando obras, certamente, por mais que não gostem do prefeito, que ele tenha um gênio forte, isso e aquilo, vai ter que se reconhecer que ele vai ser um grande gestor. Ou apenas alguém que aumentou o IPTU. Bom, deixa eu só fazer um... Tu vai falar sobre isso?
Sim, é porque eu digo que o Marquesan foi muito criticado inicialmente na sua gestão por alguns projetos que foram bem incisivos, né? Ele foi bem incisivo nas suas colocações, redução de cargos, as pessoas reclamaram bastante, não viram o resultado imediato. Mas também até algumas pessoas que, até falando sobre esse assunto, conversei com algumas pessoas que disseram assim, parece que no final da gestão tudo dá certo. Exatamente. Tá toda a conta no verde, tem dinheiro em caixa, tá tudo maravilhoso. Só que o Gustavo fala, agora parece que depois que tudo que se falou, tudo que se colocou a respeito do Marquesan, agora, não, mas ele vai entregar as contas bem, vai ter projetos bons, então vai ser reeleito. Então, até que ponto esses projetos, né, eu falo assim, às vezes pecam na apresentação ou no timing. Parece que agora tu aparecer aí com 1.500 soluções para uma reeleição... Tem esse aspecto que é lógico e todo mundo faz. Mas ele tinha números para mostrar. Ele vai terminar o governo como anjo ou como demônio. Eu quero aumentar o espectro da discussão, porque, na verdade, o que vale para o federal e para o estadual vale para o municipal. Todos os serviços públicos estão quebrados, todos não estão funcionando. Então, o que é evidente que ele não poderia, no primeiro ou no segundo ano, apresentar números já que nos encantasse. Agora, é verdade. Aí que vem o trabalho sério de oposição, partindo do que tu disseste. Se esses números não são verdadeiros, se há maquiagem, se está se dizendo que vai terminar a obra, que já estão praticamente prontas e alguma coisa, então aí que vem o trabalho de oposição séria de demonstrar que não é isso. Ele está no papel dele. Acho que o último ano de governo, 3 anos para arrumar se eu estou aqui, estou dizendo, eu não falei ainda do governo federal, nem do estadual, de finanças, porque eu acho que 1 ano é o mínimo para tu saber onde é que tu está sentado, né? Muito mais para ele, que também pegou uma prefeitura. Agora ele tem que dar resultado. Agora, me soa estranho. Eu estava ouvindo aqui os amigos e estava me lembrando da minha avó acompanhando o fim de novela. Pois não. É uma síndrome de final de novela. O tempo todo eu não vi, odeio essa novela. Quando ela entra na última semana, não posso perder que agora essa novela tá boa. É esse acompanhar desse final de gestão. Aí vai até o final, chega, esse último capítulo foi uma porcaria. Aí no sábado repete e vê de novo. Mas já no sábado repetindo, dizendo, a 9 é que vai ser boa. Essa aí é que agora vai. Agora vai. Aí ela começa. É famoso agora vai. Aí começa a nova novela. Novela da Globo. A antiga que era boa. Novela da Globo, o macete é o seguinte: você assiste os primeiros 3 capítulos, os 3 últimos. Você viu a novela? A gestão agora. Deixa eu voltar, eu quero voltar para a prefeitura, eu quero voltar para Porto Alegre. Eu não tive não era hoje o dia indicado para falar com ninguém, enfim, mas eu preciso entender uma coisa. A nossa cidade está esburacada por uma série de razões, porque o asfalto é ruim, porque chove muito, enfim, tudo isso eu já sei. Agora, nas ruas e arredores de onde estão sendo construídos prédios luxuosíssimos, está tudo destruído, gente. Muito bom. Tudo destruído. É verdade. Eu pergunto, a prefeitura não pode exigir que essas incorporadoras, essas construtoras milionárias não mantenham essas ruas direito? Deve, né? Gente, não dá para passar. Tem até buraco. Tu perde pneu, tu quebra roda de carro. Tobias da Silva e Quintino Bocaiúva tem uma tragédia, mas tem obras nababescas, magnânimas, de grandes construtoras. E nós, cara pálida? E destrói a rua na frente. Não, destrói onde está, com os caminhões, com as britadeiras. Eu não estou dizendo que não pode destruir. Pode, mas tem que consertar. E logo. Não pode esperar terminar a obra. Então, caos. Não dá para passar na Tobias da Silva sem quebrar o teu carro. Naquele que compreende Timóteo e Quintino, porque lá tem mega, master, blaster construção. E assim vai ser nos outros locais onde isso está acontecendo. E aí a prefeitura não tem dinheiro e eu acho que a prefeitura não tem que pagar esses buracos que eles fazem. Uma coisa é multar o Zé dos Cachorros. Não adianta tu multar. Uma casinha lá no Eles não Jardim do Sabará. Uma coisa é aparecer um fiscal e multar o Zé dos Cachorros, tá fazendo uma casinha lá no Jardim do Sabará. Outra coisa é multar o consultor da Master Blaster, Super Pister. Não, mas não tem que multar, tem que ser condição sine qua non. Quando tu autoriza o cara a construir naquela área, tem que ficar entre as... Gente, são destruídas os prédios maravilhosos. Agora, o entorno dos prédios,
um buraco só que a gente tem que olhar para os buracos para ver se tem rua, se tem calçada, se tem asfalto. Se tem gente dentro. E aí, quando inauguram os Master Blaster construções, aí a prefeitura vai lá, asfalta só o entorno dos bacana. Dos bonitos. Não, né, gente? Não dá, desculpa, eu hoje estou muito revoltada. Dona Magda, eu vi que a senhora está tensa. Eu posso dar uma notícia boa e uma ruim? A ruim primeiro, por favor. Não, vou começar na boa, dona. Vou começar na boa, porque a ruim é uma consequência. Não, eu perguntei se poderia dá-las, não a ordem delas. Posso dá-las. A notícia é que saiu hoje o último lote de imposto de renda. Agora vai. Agora vai a ruim. Se tu ainda não recebeu, é porque ficaste na malha fina, meu amigo. Foi a última chance. Procura a listinha de hoje. Se o seu nome está ali, se o senhor saiu, comemore. Mas se o senhor estiver entre os 2,13% que ficaram na malha fina, vai lá que é ruim, meu. Olha aqui, ó. Foi ruim também que eu deixei aqui para trás. E me desculpe a dona Sueli, que é esposa do senhor Lauvário, que ela pediu lá, não no começo, mas já na metade do programa, na primeira parte, que a gente mandasse um feliz aniversário pro Lauvário, meu esposo, que completa 60 aninhos. Mas isso até, inclusive, já passou, Lauvário? né? Lauvário. Ele também é super fã de você, sagitariano, que se preza, não abre mão de admitir. Beijos, dona Magda. E seus paladinos. Os paladinos são vocês. Olha aí. Ó, seu Lauvário, com delay, nossos parabéns, mas feliz aniversário. Eu só li agora. E Magda, até estava procurando que dentro dessa... A gente fala 23, mas são 700 mil pessoas que não passaram, né, pela fiscalização. Então, mas às vezes isso é assim... é um detalhe, né? É um detalhe, Fez uma coisinha, não quer dizer que tu tá na malha fina, porque tu mas dá uma incomodação. Nada. Duas boas notícias para esse mês de dezembro. No dia 20, utilizando um foguete chinês, o Brasil coloca mais um dos seus satélites de telecomunicações no ar. Projeto desenvolvido aqui no nosso país, tecnologia brasileira, vamos utilizar o foguete chinês. Por enquanto, porque o Brasil está negociando com Israel a cessão de tecnologia de foguetes aeroespaciais. Opa. A plataforma do Maranhão logo deve ser ativada. E logo depois, no dia 21, aí que vem a grande novidade, um satélite de uma universidade brasileira. Universidade Federal de Santa Catarina está lançando um satélite construído por eles, desenvolvido pelo seu Centro de Tecnologia Aeroespacial, para utilização exclusivamente da universidade para testes e comunicações. Parabéns à Universidade Federal de Santa Catarina, conseguiu esse feito brilhante. Muito bem. O CLA, que é o Centro de Lançamento Aeroespacial Brasileiro, deve entrar em funcionamento até 2021, e aí com tecnologia de foguetes brasileiros, ou seja, a gente vai se tornar independente de outros países para lançar satélites de telecomunicação. Você tem uma ideia, só esse satélite que está sendo lançado vai proporcionar ao Brasil mais 80 mil backbones. 80 mil backbones. Para quem não sabe, backbones são aquelas linhas de transmissão onde transitam milhares de comunicações, milhares de linhas de transmissão. Cada vez que você liga o seu celular para os Estados Unidos, você está utilizando uma linha de um backbone. Então nós vamos ter mais 60 mil backbones, cada um com 12 mil linhas. Ou seja, olhando para frente. Beleza. Marli Barcelos, por favor, vamos aos aniversariantes? Antes eu vou dar minha notícia. Tu não desse a notícia até agora? Eu tenho que dar a notícia agora. A pesquisa que saiu Datafolha. Vocês vão... Tá, já começou, já parou? a pesquisa. Respeita o coleguinha. Avaliação que presidencial. Você confia nas declarações do presidente? 19% sempre. 37% às vezes. 43% nunca. Bolsonaro se comporta de maneira adequada? 14% sempre. 28% na maioria das ocasiões. 25% na maioria das ocasiões. Repetiu aqui. E 28% nunca se comporta. É impressionante essas pesquisas da Datafolha, hein? É impressionante. Mas vamos, obrigado. Ficha do PT para você assinar. Eu assino aqui. Nessa linha aqui. Mas vou falar só 3 aniversariantes. O primeiro é o meu querido amigo Milton Gonçalves, que completa hoje 86 anos de idade. O Milton foi meu debatedor, o grande ator negro brasileiro. O outro aniversariante, John Malkovich, o ator maravilhoso americano.
E um menino que praticamente vi nascer porque é neto de um dos maiores amigos que eu tive na minha vida, foi o Paulo Max, o criador do Miss Brasil. O Bruno Gissoni, galã da Rede Globo. Eu tenho a impressão que o Paulo, que foi ator, se vivo estivesse, quando ligasse a televisão, visse os três netos dele, são os três galãs, o Simas, o menino Rodrigo Simas e o outro Simas lá, o Beto Simas é o pai deles, né? Então, são três atores, os três filhos atores da Globo e galãs da Globo. O Paulo estaria, se vivo fosse, muito orgulhoso. Meu amigo, o senhor não vê novela? Eu não. Eu não também. O senhor não passa por aí sem querer? Nem perto. Nem perto. Então, como é que tu sabe que os 3 primeiros capítulos e os 3 últimos tu sabe? Quando eu vi a novela em 1978. Então não vem com essa. A última novela que eu vi foi Direito de Nascer com a Natália Timber. Não entendesse até agora o que é o Direito de Nascer. E ela já era feia naquela época. Não, nunca foi feia. Nunca, ela era um Não, mas é muito 90 interessante anos. para quem gosta do assunto, e eu confesso durante a faculdade, Hamilton Fernandes, o ator. me interessei bastante sobre o tema, que, querendo ou não, a gente fala de maneira, né, depreciar às vezes essas produções, mas só que de fato elas são as escolas brasileiras, né? Porque às vezes o brasileiro assiste mais a novela com mais interesse do que um telejornal. Então foi através dessas histórias que se inseriu o combate à AIDS, se inseriu a questão da educação sexual, a utilização da camisinha, até serviços, assim como postos de saúde e tudo mais, eles foram utilizados através desse meio, que é um entretenimento, para que o brasileiro não se sentisse, então, coagido a fazer tal coisa. Então, como é o comportamento de exemplo da novela, o brasileiro adquire por característica, tanto que até o mercado publicitário trabalha bastante nessa área, porque o que às vezes está na unha da atriz, o que está o cabelo, é o que as pessoas procuram nas lojas. Tanto que o que mais funciona nesses departamentos, na maioria das televisões, é o atendimento ao consumidor no que se refere às roupas e aos adereços utilizados pelas atrizes. Isso explica o nosso analfabetismo. Por quê? Não, mas isso vem desde os anos 70, 80. Por que não sabe? Mais fraco. Cada vez mais. Sem novela, hoje, se for... A TV a cabo, ela pulverizou muito. Assim, Ela pulverizou e ela séries. transformou, Carla, a audiência hoje, ela está seletiva. Você quer ver casos de polícia, você vai num canal lá que só tem casos de polícia. Você Mas quer tem que ver pagar, né, canal de arte, e o Gato Neto na sua vela. Ah, não. Eu estou falando no certo. Mas Tudo tá isso falando é do pago. Rio de Janeiro. Tá falando do Rio. Tudo isso é pago. Só sabia que o roubo de sinal representa quase um terço. Quase um terço. Sim. A polícia investiga, vai, prende, desliga. Leva o equipamento. 2 dias depois Mas tá ligado de novo. quem não é assim, Vitorino, tem que pagar. Não é assim a TV aberta. E outra coisa, né? Tem coisas também que na TV aberta não tem para todos os níveis, para todas as exigências. É que a televisão aberta, ela leva a ideia da democratização. Exatamente. Você tem que falar para a pessoa mais inteligente do país, assim como o analfabeto. Para menos. Que não Um sabe. E é exemplo justamente por isso que foi se utilizado em políticas públicas referentes, né? Até o governo de Getúlio Vargas, que se utilizou desse tipo de entretenimento para fazer escola. Ou seja, para ensinar a população, porque eles não aprendiam do jeito. Então bota aí na novela alguém com isso e vai todo mundo saber como se cura, como se procura ajuda. E até agora tem uma... E pela questão, né, de análise do conteúdo, essa última novela tem falando bastante sobre adoção, sobre questões, né, homossexuais, tratando assim referência, ensinando às vezes os direitos que as pessoas têm, porque não presta E ao mesmo tempo passando para quem não está nem ligado nisso algumas coisas. É verdade. Há controvérsia sempre. Uma coisa é uma coisa, nunca existe uma verdade. É que não Tu passa sempre coisa bonzinho. boa, né? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Mas essa forma de passar nem sempre é boa. nem sempre é a mais adequada. Nem sempre é a mais Getúlio adequada. fala, trabalhadores do Brasil, acabei de assinar o decreto da Petrobras. Tu é um bem assim. Mas excelente ele falava imitador, assim. hein? E o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. É isso Era o mesmo, slogan. né? Era uma marchinha, não é? E o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O GG fazia isso? O GG. Mandou um abraço pra Era o você. cara, GG. Aí o Grande Gugu é amigo do GG. Com essa, só pedindo desculpa pra vocês, dizer boa noite, durmam bem se vocês conseguirem, depois dessas duas, que foi horrível. E amanhã, depois do Jornal da Pampa, a gente tá de volta. Até lá.